Posso começar, então? Isso. Maravilha. Gente, boa tarde aí para quem está nos assistindo. Eu sou o Fernando Campos, aqui da Ambev. Sou responsável pela nossa área de premium, de negócios premium aqui na Ambev. Uma vice-presidência que a gente criou há cerca de 5 anos atrás para conseguir atender melhor nossos clientes e nossos consumidores nesse segmento, que é um segmento que cresce, e para suportar nosso portfólio de marcas, Budweiser, Stella, Corona, Beck's, que é um lançamento recente, Colorado, Goose Island, Patagônia, é um portfólio bem amplo que a gente tem, e conseguir principalmente ajudar os nossos clientes. A Ambev tem, durante toda essa pandemia, se empenhado a conseguir apoiar a sociedade, apoiar as suas pessoas, funcionários e todo o seu ecossistema, e a gente entende que é um compromisso nosso poder ajudar os clientes também. Tá? Então, hoje é a primeira de uma série de lives que a gente vai fazer para poder dividir com os nossos clientes o que a gente está fazendo para ajudar, sejam iniciativas da Ambev ou iniciativas que a gente veja que estão acontecendo no mercado e poder divulgar também coisas bacanas que ajudem aí os nossos clientes por esse Brasil. Tá? Então, super animado de estar aqui com vocês hoje, com todo mundo, e com presenças ilustres aqui, junto com a gente. Então, está com a gente aqui o Paulo Somuth, que é o presidente da Brasel. O Paulo tem sido aí uma liderança incansável durante esses meses aí tão difíceis para o setor e parceiro assim, muito próximo, que a gente tem tentado apoiar o máximo possível. Está com a gente também o Isaac Azar, que é chefe e proprietário do Paris 6, também grande parceiro aqui, empresário de sucesso aí no meio, para contar um pouco do relato da vida real aí, de como está sendo enfrentar tudo isso. E o Marcos Maramaldo, que é cofundador e CEO da Guerin, que é uma startup que tem trabalhado muito aí para dar soluções de tecnologia que ajudem na vida dos clientes. Tá? Então, a gente vai ter um papo aqui informal, vou fazer algumas perguntas e aí fiquem à vontade de mandar perguntas aí pelo WhatsApp, pelo YouTube ou por qualquer canal de comunicação aí da Ambev, que a gente faz as perguntas aqui na parte final. Tá bom? Então, para começar, Paulo, eu queria ouvir do Paulo aqui, que representa todo o setor, um panorama aí de como é que ele está vendo tudo isso e que mudanças que a gente pode esperar no funcionamento, no dia a dia dos estabelecimentos, olhando para frente. Tá, Paulo? Boa tarde para todos vocês. Boa tarde, Paulo. Por favor. Boa tarde, Fernando, Isaac, Marcos e todo mundo aí. Ô, Paulo, tudo bem? Como é que você está? Rapaz, sofrendo para danar, né? Acho que não... Vou falar um negócio, viu? Nós aqui, eu vou cortar até dizer, para quem está nos ouvindo, nós de restaurantes, eu como restaurante, os bares também, a gente tem a sorte de ter um Paulo como nosso representante maior, viu? Parabéns, e aí se apresenta e continuamos. Obrigado, viu? Isaac, você me deu uma energizada boa aqui, viu? Eu vou compartilhar isso com o nosso time aqui. Nós estamos com um time de guerreiro trabalhando todos os dias. Ninguém deixou de vir a Brasel, porque a gente sabia que ia passar uns dias muito complicados. E uma coisa que vale destacar, que talvez nem o Fernando saiba, e o Jean, que é o presidente da Ambev, nem lembre, nós vimos conversando sobre esse problema antes de fechar os bares e restaurantes. Então, logo no início de março, pra vocês terem ideia, 2 de março, a Brasel já tinha protocolo e observando o mundo. Mas um pouco na frente, o Jean me chama e fala assim, vamos fazer uma reunião urgente, porque o mundo está fechando, está colapsando. E a gente fez um almoço em São Paulo, ainda na semana do dia 10, e eu reporto isso por uma razão muito importante. Naquele dia, eu entendi ainda melhor o que ia acontecer, e pedi uma reunião urgente com o presidente da República. Eu tive com o Jean na quinta, pediu a reunião no sábado, ele marcou na segunda, com a ajuda do ministro Rogério Marinho, e eu te diria o seguinte, viu, se não fosse o alerta do Jean de uma maneira muito enfática, muito substanciada, que eu fui atrás do presidente e a gente mostrou o que ia acontecer, porque havia um diagnóstico muito equivocado, Imaginava só que haveria queda de movimento em abril, maio, junho,
Você tem ideia, o cenário mais difícil que eles traçavam na equipe econômica era 50% de queda. Eu tive com o presidente 2h30 da tarde, mostrei para ele o cenário, em meia hora ele falou assim, não, vamos para o carro, vamos lá falar com o Guedes. Pôs dentro do carro, inclusive eu morrendo de medo, porque ele estava com a equipe toda contaminada, lá todo dia contaminado, não sem máscara, sem nada. Minha mulher me pôs 10 dias de castigo em São Paulo sozinho, você não volta para casa, não. Mas o que foi bacana dessa conversa com o Jean e com o presidente, e eu já disse em outros momentos, quero sempre redizer, eu não votei no presidente e também não votei no candidato de oposição, então eu fico muito confortável de elogiá-lo, porque ele, neste momento, ele topou o diagnóstico, nós fomos passar do Guedes, o Guedes resistiu um bocado e falou, inclusive, na semana passada, 10 dias atrás, que nós somos o pai da medida provisória 936, que agora é a Lei 14.020, que permitiu a gente suspender contrato de trabalho, fazer tudo. Então, eu começo com isso para dizer o quanto é importante uma parceria, o setor trabalhar junto, o quanto foi importante esse diálogo com a Ambev, essa visão do mundo que o Jean nos trouxe. Obviamente, a parceria que a Brasel tem com as empresas do setor. Então, a gente conseguiu, de alguma forma, minimizar alguns problemas. Infelizmente, na área de crédito, que era um outro diagnóstico muito importante, a gente levou para o governo errou muito, errou exageradamente. A gente avisou que não ia funcionar um monte de coisa. Bom, tem 10 dias que começou a funcionar um pouco melhor, mas aí nós estamos vivendo um Brasil caótico, né? Infelizmente, nós pegamos uma situação dessa terrível num país dividido, com seus líderes em guerra política, né? Prefeito com governador, com o presidente da República, tudo isso dificulta muito. Mesmo em São Paulo, que o prefeito vive todo dia com o governador, vai fazer coletiva todo dia, ele anuncia numa quinta que vai reabrir, 2 dias depois o governo fala que não pode reabrir, na semana seguinte ele faz o protocolo de reabrir até às 22 horas, o governador trava para 17, ou seja, vivemos uma má gestão, a nosso ver, horrível, onde o setor de bar e restaurante, turismo vai junto, aviação, mas a gente está aqui para falar de bar e restaurante, sofre loucamente, né? Um conjunto de erros. O primeiro deles, para mim, foi a decisão do Dória de fechar o estado todo, quando, na verdade, a gente deveria ter fechado com mais rigor a região metropolitana de São Paulo. A exemplo do que aconteceu na Lombardia, né? A crise, o epicentro chega em Milão, e a região metropolitana de Milão é a Lombardia, né? Ali você tem um rigor muito grande, mas você deixa o interior da Itália para um segundo momento, e a Itália é um país que se compara ao estado de São Paulo. Então, o que a gente fechou o estado todo? Isso repercutiu no país como um todo, estados como lá do Tocantins, que eu brinco, e o pessoal às vezes briga comigo, que o vírus não tinha chegado nem no jornal ainda, na notícia, já estava fechado. Então, esse é um erro que se espalhou para o país inteiro e que a gente vai pagar uma conta de uma maneira, já estamos pagando de várias formas, mas o setor de bares e restaurantes paga de uma maneira muito mais intensa. Na minha cidade, por exemplo, de Belo Horizonte, nós somos recordista mundial com os bares e restaurantes fechados e eles ainda estão sem perspectiva de uma retomada. Então, o interior de São Paulo vai sofrer muito, porque o vírus começou a chegar lá já com 100 dias de portas fechadas, a gente vai ter uma gestão complicada, mas vamos falar, dar uma visão de como é que está isso no Brasil. Notícia boa é quando você olha os índices de óbitos, 100 mil, que é o maior e o melhor indicador hoje no mundo para você analisar o quão perto a gente está ou quão longe a gente está da imunidade de rebanho, que é a única solução para o vírus. Não existe vacina, não existe remédio, a gente vai precisar da imunidade coletiva ou imunidade de rebanho, né? Quando 50% a 70% da população já pegou o vírus, aí que a vida começa a voltar ao normal. Então, nós temos de boa notícia, algumas coisas ruins foram para o noticiário. O que foi ruim? São Paulo foi ruim, Rio foi ruim, Recife foi ruim, Fortaleza foi ruim, Manaus foi ruim. Por quê? Portas de entrada, né, da Europa e dos Estados Unidos, são cidades que foram pegas de primeiro, então viveram uma situação mais difícil que as dos outros. Mas qual que é a boa notícia para todas essas cidades, inclusive para as capitais do Nordeste, é que nós já passamos do ponto que a curva cresce, em todas elas a curva vai decrescer,
E isso é positivo porque afasta, acima de tudo, o risco de uma segunda onda. O risco de segunda onda em São Paulo capital, São Paulo Rio, desculpe, Rio capital, nas capitais do Nordeste, especialmente Fortaleza e Manaus, que já estão com índices muito elevados em relação à média mundial. Tudo indica que, havendo um comportamento razoável da população, a gente não vai ter segunda onda. Nós temos um desafio enorme no Sul, que é uma das regiões mais exitosas. Eu tenho como exemplo de melhor sucesso do país a gestão em Florianópolis, em Santa Catarina, a cidade que fechou um dia antes de Belo Horizonte, ficou apenas 35 dias com seu comércio fechado. Bares e restaurantes estão abertos há mais de 60 dias, ameaçou dar um retrocesso 10 dias atrás, viu que não era por aí, engajou a população em quê? Nos cuidados básicos. Não sair de casa quando tiver com sintomas da doença, sair de máscara, especialmente quando estiver próximo a um desconhecido, manter o afastamento de 1 metro, cuidar do álcool gel. Então, é possível, sim, fazer uma retomada consciente e exitosa. Claro que não é risco zero, porque o sistema de saúde é o grande desafio, né? Garantir que a gente tenha hospital para quem precisar. Então, o Sul vai ter que fazer uma reabertura ainda mais cautelosa, as empresas estão mais saudáveis, porque Curitiba, por exemplo, nunca fechou seus bares e restaurantes até 10 dias atrás. Então, você tem empresas mais saudáveis do que, por exemplo, em Belo Horizonte, que está com 115, 113 dias de portas fechadas. Então, essas cidades, Goiânia é uma outra cidade que vive uma situação muito parecida com a de Belo Horizonte, muito delicada. Então, Goiânia, as capitais do Sul, em especial, e Campo Grande, são lugares que temos ainda baixa contaminação coletiva e o risco de uma segunda onda é muito grande. Então, eu tenho alertado, tive uma reunião importante, 2 dias atrás com o prefeito de Belo Horizonte, hoje com toda a equipe. Nós vamos ter que juntar a sociedade civil, nós vamos ter que juntar todas as empresas, nós vamos ter que juntar a imprensa e fazer um grande esforço de comportamento coletivo ajustado, como teve a Suécia, como tem casos de sucesso por ali afora. Então, agora, nos grandes centros, Rio e São Paulo especialmente, nós estamos com muito baixa chance de ter uma segunda onda, o que é muito positivo, não só para o país, como para todo mundo, e para o setor nosso de bares e restaurantes. Então, essa aí seria mais ou menos uma pegada inicial, Fernando. Eu não sei se já falei demais, né? Que dar o microfone para dono de botequim é foda, né? Você viu que o Isaac já entrou ali no início. É isso. Não, mas essa é a ideia. A gente tem um papo descontraído aqui. Então, Paulo, obrigado aí pelo panorama e o bate-papo aqui, papo com cerveja que a gente falou, né? Então tem que ter um clima descontraído, clima de bar aqui. Não tem nada assim que tem que ser seguido à risca aqui. Tem que ser uma conversa informal mesmo. Ô, Fernando, obrigado, eu queria Paulo. Dar parabéns, porque o papo não é só com cerveja agora também, né, Paulo? A Ambev está com a Red Bull, então agora finalmente eu posso fazer um papo com o Red Bull, que eu sou um fã do Red Bull, então, aliás, Jéssica, se puder pedir um Red Bull para mim, eu agradeço, tá? Mas é o papo com o Red Bull. A gente tem que oferecer o portfólio, os produtos que o consumidor quer. Tá certo, Isaac. Isaac, boa tarde aí para ti oficialmente aqui, né? Olha, o Paulo está com uma estela lá, ó. Bom, no final a gente vai fazer um brinde aqui no final. Eu falei agora há pouco que ele era o cara para ser comandando o nosso país, o cara é um político. Agora ele acertou, em cheio. Outro dia na live da concorrente, ele estava com a cerveja da concorrente. Tô brincando. Não, da concorrência não, pô. Estela, a gente sabe que ele é fã de Estela. Mas ele nunca fez. Paulo é um cara, eu falo, é até uma situação muito delicada, porque eu tenho sido um dos empresários de gastronomia mais acionados durante a pandemia em entrevistas, né? Só na CNN, eu acho que já foram 4 vezes. E aí, quando me perguntam, e a associação? Eu falo, a associação nós somos muito bem representados. Eu não posso falar em nome da associação, porque nós temos um Paulo aí, que é o cara que está tocando isso, liderando. Mas, dificilmente, se não fosse a associação, o que já é grave no Brasil, o que já é grave para nós, restaurantes, estaria sendo ainda mais grave, porque a situação realmente ela é muito delicada. A gente estava falando aqui antes de entrar na live, as notícias, cada dia que a gente lê uma notícia nova,
Eu, por exemplo, sou um fã de café, eu frequentava aqui na Faria Lima o Otávio Café, e a gente lê que o Otávio Café, ambiente físico, não vai mais ter, nem lá, nem no shopping Cidade Jardim, se não me engano. Então, você começa a ver o setor de alimentação, que eu chamo muito, Paulo, de turismo gastronômico, né? E aqui no Paris 6, ele é realmente um turismo gastronômico. Você vê muita gente que vem de outras cidades. Eu estava agora numa outra mesa aqui almoçando, eu estou no Paris 6, e o cara veio de Sorocaba, né? Então, você tem vezes que você vê pessoas vindo de outros estados e vem com uma lista. Eu tenho que ir nesse restaurante, nesse restaurante. Paulo, eu falo para você, e eu fico impressionado, eu falei isso numa entrevista para Elia Júnior anteontem. Quem é que está socorrendo? O governo está socorrendo, o Congresso está socorrendo, mas eles estão com discussões políticas. Cara, o cara falar que vai abrir um restaurante aqui em São Paulo até às 5 horas da tarde é como falar que vai abrir a praia no Rio de Janeiro. Quem me falou isso foi o Cairê outro dia. Vai abrir praia no Rio de Janeiro a partir das 9 da noite. Pô, todo mundo sabe. É verdade. Porque o restaurante ele tem o seu movimento, 80%, a partir das 7 horas da noite. Tá certo? Aqui eu sou 24 horas. Então, 2, 3 horas da manhã também tem fila. Qual que é a nossa função como empresário do setor? Eu me lembro quando proibiram fumar dentro de restaurante. Você lembra disso, Paulo? Lembro. E eu moro aqui perto do lado do Paris 6. Aí tinha um cara fumando um charuto dentro do restaurante. Aí me ligaram: seu Isaac, tem um cliente ali fumando e não quer apagar o cigarro, o charuto. Eu saí de casa, coloquei uma roupa, saí de casa, desci, era 2, 3 da manhã. Eu fui lá e falei: senhor, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui, com licença. Tirei o charuto da mão dele, apaguei, mandei levar o pratinho, que ele estava usando o pratinho. Falei: olha, eu vou pedir desculpa, aqui quem manda é o cliente, e o cliente aqui são todos que estão à sua volta. Uma pessoa não representa o cliente, mas sim todos que estão à sua volta. E o senhor está desrespeitando aqui a todos os outros clientes. Mas com muita educação. Mas os donos de estabelecimento treinam suas equipes, treinam seus funcionários para terem um papel importante na sociedade. Nós não podemos viver numa sociedade onde tudo tem que ser regulamentado, onde tem que ter intervenção para tudo. Você pode isso, você não pode aquilo. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Isso não é uma democracia. E aí a gente vê... Vai lá, fala. Não, eu queria só completar com você o seguinte: aonde o vírus foi melhor contido foram nas sociedades em que apostou na educação, que não teve gente fazendo bravata, não teve gente falando que empresário está trocando vida por dinheiro, não teve regulamentação excessiva. Esse caso do cigarro, Isaac, eu não sei se você lembra, São Paulo é uma maravilha em muitas coisas, mas em termos de regulação tem feito muitas coisas ruins. Quando você houve o negócio do cigarro, quem era multado? Era o dono do bar e restaurante. Então, você tinha um cara, tirava o cigarro e a multa não era para o cara que estava fumando, não. Era para você que é dono do bar e restaurante. Exato. Então, assim, há algumas inversões, e só para te falar um pouquinho na questão da ajuda, nós temos mapeado mais de 20 países na Europa que estão subsidiando diretamente bares e restaurantes para que não acabem. O Trump encaminhou para o Congresso americano um pedido de redução de impostos especificamente para bares e restaurantes e o setor de entretenimento. Então, assim, há um esforço no mundo inteligente, no mundo que valoriza a cultura, que sabe disso aí que você falou, que a identidade de um povo se expressa pela sua gastronomia, né, pelas suas histórias. Há um movimento nessa hora. E aí, Fernando, talvez a Ambev possa nos ajudar, vocês são tão bons de comunicação, a sensibilizar a sociedade para isso, porque haverá necessidade de que o setor, e mais alguns, não é só bar e restaurante, a gente sabe que a parte turista toda, precisa de um tratamento diferenciado de apoio para essa retomada, né? Não, perfeito. Aqui, então, essa ponte... Só para concluir, eu mato a minha ideia, e é o que o Paulo estava falando. Então, quando a gente fala do Estado e a ajuda que o Estado tem que entrar na economia, eu não sou a favor de Dória ou Bolsonaro ou Haddad ou PT ou qualquer partido. Não, eu sou a favor da sociedade. Senão eu seria um político. Eu não sou político. O meu restaurante recebe todos os políticos. E sem partido, sem diferença, nada.
Quando teve a causa aqui do Feliciano, em 2013, falando da cura gay, eu ainda fiz um manifesto aqui, eu e o Emerson Sheik, e eu dei um selinho no Emerson Sheik, aquilo ficou famoso, o selinho do Emerson Sheik, que até hoje a torcida do São Paulo canta contra o Corinthians, eu sou corintiano, mas porque é um manifesto a favor da sociedade. E aí a gente vê, Paulo, que coisa bacana, e eu falei isso, é o que eu falei na entrevista do Elias Júnior na Bandeirantes, que eu falo também na 89, eu tenho falado em todos os lugares onde eu comento, é ver essa atuação dos nossos, como é que eu posso dizer, dos nossos fornecedores, dos players do mercado, que têm condições, que têm mais condições. Não dá para comparar uma Ambev ao Paris 6, evidentemente, mas você vê que esses players, como a Ambev, se você me permite citar também, a Seara tem participado muito, eles vêm com soluções para o mercado, e a Ambev entrando agora como um player muito importante, não é dando dinheiro, dando dinheiro às vezes é fundamental, é analisar caso a caso, que é o que o governo deveria fazer. Não dá para fechar um Bar Brahma aqui em São Paulo, não pode fechar, por acaso é a marca de vocês, mas faz parte da história. Não pode fechar hoje, com só 14 anos, não pode fechar um Paris 6. Faz parte da história de São Paulo. Então, aí você vê, entra o campus, me procurar e falar, como é que eu posso te ajudar? Aí você fala, cara, pô, a gente está estamos vivendo numa sociedade sem a presença do Estado, né? É uma sociedade sem a presença do Estado mesmo. Quem está fazendo as coisas são o quê? São os empresários. São os empresários se ajudando, se sensibilizando para que a gente continue, para que nós continuemos a existir. Eu acho que isso é de tirar o chapéu, Fernando. E aí vocês se uniram com a Guerin, que trabalha com a gente desde o início, desde o começo da Guerin Restaurante. Eu acho que o primeiro restaurante da Guerin, se eu não me engano, foi o Paris 6, não é? Foi o Paris 6. Então, aí vocês entram através de um player muito importante, que é a Guerin, achando uma solução que não tem nada a ver com cerveja, que não tem nada a ver com o meu amado Red Bull, que eu acordo e passo o dia tomando, não tem nada a ver com isso. Não, eles entram com tecnologia para facilitar a vida dos estabelecimentos, tá certo? Eles entram com tecnologia para facilitar e ajudar a segurança de quem frequenta os estabelecimentos, enquanto nós aqui, Paulo, estamos aqui em todas as religiões, rezando pelo Paulo. Que o Paulo seja abençoado todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. É legal. Eu sou judeu, eu não vou fazer a cruz, eu vou rezar aqui o Shema, mas que você seja abençoado todos os dias, porque você é o nosso interlocutor. Você é o cara que vai conseguir sensibilizar, seja o Bruno Covas, seja o João Dória, seja o nosso presidente Bolsonaro, qualquer um deles, de que sem bares e restaurantes, gente, e é uma história que eu vi outro dia, super interessante, sem bares e restaurantes, não existe uma sociedade moderna. O advento do restaurante, da comida em restaurantes, ele vem, ele cresce, ele explode a partir da Revolução Francesa, quando sai dos castelos, dos cortesões, dos nobres, e pode atingir a população. Então, sem isso, não existe sociedade interagindo. É aqui não, legal. que interage. Tenho certeza, já que está todo mundo aí, muita gente nos assistindo e com muita vontade de voltar aí aos restaurantes, né? Acho que não é... Só tem horário do almoço, pessoal. Vai só até 5. Por enquanto, a gente vai no almoço. Os governantes acham que 5 horas da tarde é um horário legal. Mas é isso que eu queria falar. Eu queria falar de olhar um pouco para frente, né? E a gente olhar um pouco as soluções aí, né? E só um parênteses, né? A gente... o Bar Brahma vai continuar aberto, com certeza, né? O Paris 6 também, né? Então contem com a gente aí. Bom, eles estão prometendo, é nossa responsabilidade. Não vai fechar, e o Fernando Campos acabou de prometer em nome da Ambev. Nossa responsabilidade é ajudar ao máximo aí, né? Não só vocês, mas todos os nossos clientes aí, parceiros por todo esse Brasil. E aí, pensando nisso, né? A gente convidou o Marcos aqui. Então, obrigado, Marcos, aí pela presença. Obrigado pela parceria com a gente. Como eu falei no início, o Marcos é o CEO da Guerin. Eu queria que o Marcos contasse um pouquinho
né, da história da empresa e, principalmente, olhar para o futuro. Como é que a gente acredita que a Guerin tem tudo aí para transformar né, a nossa rotina e ajudar os bares e restaurantes do Brasil a se adaptar a esse novo mundo que está aí. Legal, Fernando. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, a quem está ouvindo a gente aí. Que prazer que tá aqui, ouvir essa aula de história aí do Isaac. Uma aula aí do setor de bares e restaurantes com o Paulo. Um prazerzão aí estar fazendo parte dessa live aí e conseguir também ajudar esse setor. Como o Fernando adiantou, eu sou Marcos, CEO aí do Guerin. O Guerin, ele é uma startup de tecnologia para bares e restaurantes, tá? Então, a gente nasceu para ajudar bares e restaurantes através da tecnologia. Isso há 5 anos atrás. Então, a gente já tem aí uma estradinha aí de conhecimento, de know-how para ajudar esse setor. Como o Isaac falou, o Paris 6 foi o nosso primeiro cliente lá atrás. A gente começou testando nossa plataforma no Paris 6. Um dos nossos sócios aí, sobrinho do Isaac, então ele foi lá fazer toda a implementação e a gente começou aprendendo junto com o Paris 6. Então, começar aprendendo com o Paris 6 fica fácil depois, porque você já entra numa operação gigantesca e já consegue pegar todas as dores. Então, Marcos, só para te falar, o papel hoje que a Ambev faz, justamente são os empresários se ajudando. Eu vi uma proposta maravilhosa, que era essa da Guerin, e aí você vai continuar como ela cresceu e como ela está ainda mais evoluída com a ajuda da Ambev. Nós fomos a Ambev do Guerin lá atrás. E é legal passar esse canudo aí para o Fernando Campos tomar conta com carinho, com cuidado, porque eles são muito importantes para nós. Com certeza, com certeza. Então, a gente nasceu com a tecnologia para ajudar esse mercado. Lá atrás, a gente identificou uma dor, que era a dor realmente da gestão de fila de espera, e aí, com isso, a gente foi aumentando um pouco o nosso leque de produtos e chegando na solução ideal. A gente foi amadurecendo a nossa empresa durante esses 5 anos, fomos aprendendo um pouco desse setor tão importante, como a gente já ouviu aqui do Paulo e do Isaac, tão importante para a nossa sociedade. E é uma honra ser reconhecido agora pela Ambev como um parceiro essencial nessa retomada, como um parceiro aí número 1 que vai ajudar os bares e restaurantes a ter segurança nessa retomada e a conseguir gerir um pouco melhor aí seus negócios, aumentar aí seus faturamentos, diminuir um pouco dos custos, que é exatamente o que eles precisam agora. Então, Fernando, eu gostaria de pedir licença aí para compartilhar minha tela, gostaria de mostrar aí os nossos produtos. Fica à vontade, acho que quem está assistindo aí está interessado e curioso, fica à vontade. Beleza. Os donos aí de bares e restaurantes, quem trabalha no setor agora vai conhecer exatamente como que a gente se posicionou para ajudar esse mercado nessa retomada. Então, a ideia aqui é eu mostrar um pouco aí da visão do Guerin, tá? Então, desde lá de trás, e como que a gente construiu produtos para trazer essa visão para a prática, né, em produtos tecnológicos. Então, vocês devem estar vendo aí minha tela. Bom, a visão do Guerin sempre foi estar presente, né, e ser relevante na jornada completa do cliente ao pensar em comer fora de casa. Então, a gente dividiu essa jornada em 4 pilares principais. O primeiro é onde ir. Então, através dos nossos aplicativos, o usuário ele se dá de cara ali com uma lista de restaurantes. A gente usa geolocalização, a gente usa aprendizado de máquina para sugerir aí restaurantes. O segundo pilar, como ir. Então, a gente tem, eu vou falar um pouco mais no detalhe, mas a gente tem uma plataforma aí de fila de espera remota, que foi uma bandeira aí que a gente levantou no Brasil. É uma inovação que a gente trouxe para o setor, onde o usuário consegue entrar na fila remota do restaurante antes de chegar nele. Temos a reserva de mesa tradicional, né? Então, onde o usuário consegue um dia e uma hora selecionar ali na plataforma e fazer uma reserva no restaurante. Depois a gente foi para o terceiro pilar, o que comer. Então, com cardápio digital. Cardápio digital é uma tendência muito grande que vai chegar com todo vapor aí na indústria pós-pandemia. Então, o cardápio digital ele vai ajudar o consumidor a pedir, fazer o pedido dele, vai ajudar o restaurante a gerenciar esses pedidos, vai diminuir ali o contato entre cliente e a brigada, né, os garçons.
que é também uma medida de segurança nessa volta. E o final, como pagar a conta, o quarto pilar de como pagar, então a facilidade e rapidez no pagamento de conta, aquele problema de pedir a conta, ficar esperando um tempo, a gente quer resolver através dessa plataforma de pedido, então de cardápio digital. E aí eu vou mostrar um pouco como que é isso na prática, mostrando aqui as telas dos nossos produtos. Tá? Então, vamos lá. Como eu falei, a gente tem uma plataforma de gestão de fila de espera para o restaurante, onde ele consegue fazer toda a gestão da fila de espera dele com o envio de SMS. Então, essa é a carinha da plataforma aqui. Na porta do restaurante, muitas vezes tem uma hostess, tem um profissional ali que fica fazendo essa recepção, né, de clientes, e aí ela vai usando a plataforma para fazer essa gestão de fila, coloca os dados do cliente na plataforma, o cliente recebe um SMS com um link para acompanhar a fila de espera dele, tá? Então, é toda uma organização ali na porta do restaurante, não precisa ficar procurando o cliente que está, não precisa ficar gritando o nome da pessoa, a gente faz tudo via SMS. E aí, na visão ali da hostess, do profissional que está na porta do restaurante, ele sabe aonde o cliente dele está, e aí ele chama esse cliente para notificar ele, para avisar que a mesa está pronta, né, está disponível. Então, é assim, com essa plataforma que a gente resolveu essa questão da gestão da fila de espera ali na porta do restaurante. Então, isso organiza muito mais ali enfim, a fila ali, o gerenciamento daquela fila, daquelas pessoas que estão na porta do restaurante. Pensando em pós-pandemia, aglomeração na porta, essa é uma plataforma que vai ajudar a diminuir essa aglomeração. Nessa mesma plataforma, a gente tem a questão da gestão das reservas também, reserva um pouco mais tradicional, um pouco mais conhecida pelo público. O restaurante ele consegue, através da nossa plataforma, fazer toda a gestão dessas reservas, tanto de pessoas, usuários que fizeram dentro da plataforma do Guerin, tá? Dentro do aplicativo do Guerin, quanto também de pessoas que enviam e-mail pedindo reserva, fazem ligação para o restaurante, então o restaurante consegue adicionar na nossa plataforma e gerir nela todas as reservas que chegam de todos os lados. Então, dentro dessa plataforma também há essa funcionalidade aí de fazer gestão de reservas, tá? Agora, mostrando um pouco do lado do usuário, né, do lado do cliente do restaurante, no caso, as pessoas que vão consumir lá, a gente tem um aplicativo onde o usuário ele consegue ver ali uma lista de restaurantes com geolocalização, com tipos de cozinha. Então, o usuário consegue escolher esse restaurante e, uma vez que ele escolhe o restaurante, ele consegue ou fazer uma reserva dentro desse restaurante. Então, ele reserva para um sábado à tarde, por exemplo, um almoço, ou ele faz a entrada na fila dele momentânea naquele momento. Então, na sexta-feira à noite, ele quer jantar num restaurante, só que os restaurantes estão com fila. Então, ele consegue colocar o nome dele na fila de espera daquele restaurante naquele momento. Essa é uma funcionalidade que vai ajudar bastante na retomada da pandemia, no retorno com segurança, porque é uma funcionalidade que vai diminuir a aglomeração na porta ali do restaurante. E a reserva também, uma vez que o restaurante acabe voltando com redução de fluxo e com redução ali do salão, não sei, 40%, 50% do salão, ele consegue otimizar as mesas dele para receber reservas. Então, é uma plataforma realmente que vai ajudar bastante no retorno da pandemia, essa de fila de espera e reserva. E agora, Marcos, deixa eu te interromper um segundo, antes de tu passar para a próxima, porque assim, eu já fui, né, como cliente aí no Paris 6, né, algumas vezes, e sei que esse é um ponto, né, que sempre foi um dos desafios lá do Paris 6 com fila, né? Fila na hora de você falar para o Marcos que você se conhece através do Paris 6, hein? Fila na calçada. Eu queria que o Isaac contasse um pouquinho aí, como é que funciona, se funcionou, se realmente ajuda ou não, um pouco do ponto de vista de quem é, né, de quem é cliente da Guerin, e os usuários, aí, se realmente ajudou a vida do consumidor, assim, no fluxo de pessoas. Isaac, se puder dividir um pouquinho com a gente. Eu acho muito importante dividir. Eu quero até dizer para vocês, para o Fernando e para o Marcos, e o Paulo pode ajudar também depois recomendando isso para outros restaurantes e bares, mas na nossa rede, que hoje são mais de 15 estabelecimentos,
nem todos são meus, eu tenho muitos licenciados, uma excelente rede de licenciados, e nós estamos, inclusive, mudando, só para vocês entenderem, o nosso software de restaurante, que a gente usa, o nosso frente de caixa, nós estamos mudando para que seja um frente de caixa que converse com esse sistema. Então, se me permite aqui, eu vou falar, nós saímos de um outro, que eu não posso citar o nome, porque seria deselegante, e nós entramos na Colibri, porque a Colibri está dentro desse sistema. Aí depois existem outras que também estão dentro, mas é muito importante estar dentro desse sistema, desse momento que vem daqui para frente. O que veio até agora não era necessária essa interface, né? Não era tão necessária essa interface. Mas a gestão de fila se tornou algo assim maravilhoso, porque antes da Guerin nos procurar, o cliente recebia aquele quadradinho lá, aquele negócio que vibrava e ficava aqui na região, e muitas vezes o cliente perdia a paciência ou não queria mais ficar e ia embora com aquilo no bolso, né? E levava para casa de lembrança, né? Então, o que acontece? Hoje, o cliente não precisa ficar com nada no bolso, ele não tem nada que fica no bolso dele, ele vem, ele já tem ali uma tela com o nome dele, o nome quando ele é chamado, e ele tem o telefone dele com o SMS dele, chamando quando chega a vez dele de sentar, e o mais importante de tudo, que era o meu medo como empresário, eu respeito muito o sigilo das informações, e são informações que elas jamais foram vazadas, ou seja, a Guerin, ela pega o nome do cliente e o telefone do cliente, mas é segurança total para o cliente. Jamais aconteceu algum problema da Guerin me oferecer dados do Rubaiá ou vice-versa. Eles têm uma total, como é que eu posso falar? Eles têm uma total honestidade e um total sigilo quanto a isso. Então, é um sistema, primeiro, extremamente funcional, e segundo, um sistema extremamente útil para o cliente, e terceiro, um sistema extremamente confiável. Então, o que a gente viu até aqui, o pessoal da Guerin conseguiu uma façanha, porque eu estava há muitos anos com o meu outro aplicativo, o meu outro software de gestão do restaurante. E eu mudei para a Colibri, porque senão eu não teria esse acesso. E esse acesso daqui para frente, eu faço questão de ter, porque não é só para a minha comunidade, para a minha comodidade, é para ter, sim, os nossos clientes com total acesso às informações, ao cardápio, fazer o seu pedido. É com vocês, você vai explicar, né, Marcos? Mas eu digo, o que foi até agora foi maravilhoso, e por isso eu tenho confiança absoluta, eu assino embaixo. O que vai ser da Guerin daqui para frente, junto com a Ambev, vai ser ainda mais maravilhoso, e eu não estou ganhando nada para falar isso. Muito bom, Isaac. Marcos, conta para a gente aí a segunda etapa. Então, o Isaac contou para a gente já o quanto a reserva, né, gestão de reserva e a fila ajudam, né? Vamos falar um pouquinho mais, que tem mais coisa aí, como o Isaac falou, pela frente. Vamos lá. Pô, primeiro, obrigado, Isaac. Ouvir isso de você é uma grande honra. Só para vocês saberem, atrás de mim tem uma galera, uma equipe ímpar, sensacional, os meus sócios, os nossos colaboradores. Então, eu divido com eles esse prazer de ouvir essas palavras de vocês, Isaac, e também da confiança da Ambev. Mas, continuando aqui, falando um pouco do sistema, então, falei da gestão de fila, falei da gestão de reservas, tanto do lado do restaurante, do lado do B2B, quanto do lado do usuário, né, do lado do B2C. Então, a gente tenta ajudar tanto o restaurante quanto o cliente final. Então, essa ajuda completa, todo esse pool aí de serviços que a gente oferece é para realmente ajudar o restaurante, ajudar o usuário, aumentar o fluxo do restaurante. Uma vez que eu ajudo o cliente final, eu estou satisfazendo ele, então a satisfação aumenta, e aí eu consigo levar ele aos restaurantes parceiros do Guerin. Então, é uma ajuda mútua onde todo mundo ganha. E passando para o próximo produto aí que a gente está finalizando já o desenvolvimento para entrar no mercado, é a questão do cardápio digital, né? O cardápio digital, ele
já vinha sendo um início de tendência antes mesmo da pandemia, mas agora realmente virou aí um item essencial dentro do restaurante e espero que o Guerin esteja aí super bem posicionado para atender os restaurantes. Então, no cardápio digital, o restaurante ele disponibiliza todo o cardápio dele com todo o fluxo dos pratos. Então, isso fica todo na tela do usuário, né? O usuário ele consegue ali dentro dessa plataforma ver todo o cardápio do restaurante com fotos dos pratos, com descrição dos pratos. Então, para não ter dúvida, para não ter erro em pedido, ele consegue fazer o pedido passando por todo o fluxo do prato ali. E aí esse pedido é impresso na cozinha, então não precisa ter o contato ali com os garçons. O garçom ele passa a ser mais um consultor ali do prato para ajudar realmente o cliente a fazer esse pedido. E o pedido é impresso na cozinha e preparado e pronto. Então, a gente deixa automático, né? Automatiza aí essa questão dos pedidos dentro do restaurante. Então, depois, uma vez que, né, a nossa visão, a nossa tese é a seguinte: uma vez que o usuário pede dentro dessa plataforma de cardápio digital, ele tem a tendência de fazer o pagamento também através da mesma plataforma. Então, uma vez que ele pediu de forma digital, ele tende a pagar também de forma digital. Então, a gente já é integrado aí com alguns meios de pagamento, estamos integrando com outros. A ideia é plugar vários meios de pagamento dentro da nossa plataforma. E aí o cliente consegue fazer o pagamento realmente ali da conta dele, dividir entre os amigos por itens que consumiu. Então, realmente para ajudar, para facilitar, para ser uma comodidade para o restaurante e para o cliente. Então, enfim, essa foi aí a apresentação que eu preparei para vocês nessa live de hoje, para mostrar aí os nossos produtos. Super legal, Marcos. Super legal. Então, o resumo se o cliente, né, o usuário, né, o consumidor que está indo lá no restaurante, ele consegue ou reservar ou entrar na fila, depois escolher, né, o que ele quer comer ou beber, e fazer o pagamento, tudo sem encostar em nada, né? Sem encostar, só no seu celular e garantindo mais segurança aí nesse novo mundo que a gente vai viver, né? Acho que esse é o resumo da história. Queria ouvir do Paulo, mudar um pouquinho de assunto, mas depois a gente volta para falar de novo de serviços. Mas, Paulo, conta para a gente um pouco aí, assim como está entrando no final da nossa live, mas como comentários mais finais, aí, últimas colocações, o que de recomendações vocês podem dar aí para os bares e restaurantes que estão nos ouvindo? Assim? Mensagem. Bom, Fernando, antes de mais nada, eu queria, né, dar os parabéns ao Marcos, dizer, especialmente cumprimentar a Ambev, porque uma coisa que o Isaac destacou e na hora eu não tive a oportunidade de emendar, que desde o primeiro momento a Ambev procurou e articulou com outras empresas da cadeia produtiva. Você, olha, nós não queremos fazer nada pontual, nós não queremos ganhar dinheiro, nós queremos saber como que a gente pode ajudar. E aí surgiu um conjunto de iniciativas, o Nós é uma delas, um apoio muito importante aqui para a Brasel, que abriu, inclusive, nós temos 9 frentes aqui de apoio à retomada, inclusive apoio psicológico para quem está precisando, porque nós temos 24 horas por dia serviços com a empresa parceira, que é a Sodexo, para atender dono de bar e restaurante, seus funcionários estiver precisando de uma ajuda psicológica ou tributária. Então, foi um papel muito importante da Ambev. E uma coisa eu queria te cumprimentar, Marcos, porque há pouco tempo atrás, quando a Ambev me mostrou o Guerin, falou, o Mazarolo chegou todo empolgado, estou com esse produto super bacana. Eu falei, cara, é bacana, tem coisa parecida, mas precisa ter a reserva de mesa que ainda não tinha. E ele falou, não, estou lançando semana que vem. E muito rapidamente você incluiu esse troço, eu achei que sensacional. E, de novo, na semana, uns 10 dias atrás, eu dei uma criticada de novo. Eu, olha, cara, se não integrar com o sistema de gestão, também não ganha a escala que precisa ganhar. Aí eu já estou vendo aqui o Isaac falando que mudou porque integrou com o sistema de gestão dele, né, com a ERP Então, essa agilidade ela é muito importante. Você já demonstrou, em pouco tempo, uma capacidade de fazer as coisas muito rápido, o que é muito raro nesse setor. Tem muitas soluções boas, tem muita coisa boa,
mas ela dificilmente consegue, às vezes, embarcar tudo isso. Então, eu queria cumprimentá-lo e cumprimentar o Isaac também por ter sido professor dessa escola, porque outro problema é o seguinte, às vezes o povo tem uma ideia boa, bacana, mas não testa ela na prática e aí acaba ficando um esforço em nada. E a Ambev, por ter abraçado isso aí, a Brasel tem ajudado bastante nessa divulgação. E, para finalizar, eu acho que o grande desafio nosso na retomada é unir-nos todos. Eu estou muito menos preocupado com o operador de bar e restaurante, eu estou muito menos preocupado com os shoppings, porque está todo mundo preparado, com as lojas. Nós precisamos fazer um grande esforço, enquanto sociedade, para passar as mensagens que o consumidor precisa conhecer. A primeira delas, muito importante para o nosso setor, é que a OMS e a Anvisa dizem que não há nenhuma evidência de que o vírus se transmite pela comida. Então, aquele papo de que self-service vai acabar, que restaurante quilo vai acabar, é coisa de jornalista que não entende do setor. Aquele negócio, falar que o novo normal vai ser aquelas cabines, mesa separada, é coisa de gente que não conhece o setor e nem o mundo. Aquela mesa separada é para quem não se conhece, é a mesa de pessoas que sentam com desconhecido. Na mesa do bar e do restaurante, que você senta com seu familiar, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, não há nada de novo normal. A grande diferença é que nós vamos ter, por um período, que ser mais cautelosos no afastamento com os desconhecidos, na fila para pagar, quem não estiver usando o get-in, né? Na fila para ir no banheiro, na fila, eventualmente, para entrar, no cuidado do afastamento de 1 metro entre cadeiras ocupadas. Ou seja, o grande desafio é comportamental. O vírus hoje já é conhecido e a forma de enfrentá-lo e a forma de reabrir é amplamente difundida no mundo. Não existe fórmula mágica, não existe fórmula difícil, é de comportamento. E aí a gente tem que pedir ao consumidor o seguinte, não vá no bar e no restaurante que não estejam respeitando os protocolos, não vá no bar e restaurante cujo consumidor não esteja sendo respeitoso com os demais. Não é fechar aqueles que estão prontos para abrir. E, de novo, aproveito aqui para me solidarizar com a palavra do Isaac. Aberturas como a de São Paulo, com essa restrição de 17 horas, são absolutamente erráticas, desnecessárias, passam um medo para o consumidor absurdo, não investe na direção correta, você prejudica a retomada, não viabiliza essa retomada. Então, nós precisamos que o nosso governador corrija rapidamente essas questões. A abertura no Rio ela é sensacional, sob o ponto de vista de normativos e sob o ponto de vista de comportamento. Aquele pequeno episódio da Dias Ferreira no Leblon foi rapidamente corrigido pela atuação da sociedade. A mídia foi lá, registrou, a pessoa que fez aquela afronta à autoridade foi demitida, a empresa colaborou com a sociedade, o setor se juntou, foi lá, meus amigos, vamos tomar cuidado. O Rio, de um modo geral, mesmo no primeiro dia, funcionou lindamente na região norte, na Tijuca, na maior parte dos setores. E no segundo dia, nós tínhamos o Rio funcionando maravilhosamente bem. E eu tenho certeza que aonde a gente abrir portas, nós estamos preparadíssimos. São Paulo deveria rapidamente ir para o padrão Rio de 22 horas. E nós, enquanto sociedade, enquanto cadeia produtiva, mídia, e cada um individualmente devemos trabalhar para que esse novo normal ele só tenha uma diferença, é o afastamento dos desconhecidos. Vamos tomar muito cuidado até que a vacina venha, mas vamos abrir os bares e restaurantes, e não só os bares e restaurantes. Tem um estudo muito importante, Fernando, Marcos, Isaac, a todos que nos ouvem, da UFMG aqui em Belo Horizonte, que fala que supermercado contamina mais do que restaurante. E aí a gente tem uma série de outros estabelecimentos que foram abertos que contaminam mais que restaurante. O problema não é bares e restaurantes. Bares e restaurantes pode ser, sim, a solução, educando a população, trazendo todo o protocolo, alimentando. Nós abrimos o comércio em São Paulo, nós abrimos o comércio em Belo Horizonte, com bares e restaurantes fechados. Aonde que foram o comércio as pessoas? Pegaram um ônibus, que é o lugar que mais se contamina, segundo todos os estudos mundiais, é o transporte público, ou trouxeram sua quentinha para comer numa sala apertada onde o distanciamento não é possível,
ou foram comer no informal, onde a segurança dos alimentos não é assegurada. Então, nossas autoridades, e nós temos que ser protagonistas nessa cobrança e na articulação da sociedade, porque é muito fácil reabrir. É cautela, respeito ao outro, solidariedade e bora ficar em casa se estiver doente, bora ficar em casa se tiver com sintoma, bora cuidar do outro. Perfeito. Muito obrigado, Paulo, aí pelas mensagens. A gente está chegando no finalzinho, mas eu queria ouvir um pouco ainda do Marcos e do Isaac, né, uma mensagem de fechamento. E aí, Marcos, se puder, na tua mensagem de fechamento, tem bastante gente fazendo pergunta aqui. Uma das perguntas que surge aqui é quanto custa, né, nesse momento tão difícil aí financeiro, quanto custa para implementar esses serviços e quando que vai estar disponível o cardápio digital, né? Então, acho que as pessoas, né, tá todo mundo ansioso aqui para poder colocar na prática aí, sabendo que isso essa pode ser uma ferramenta fundamental para fazer o que o Paulo comentou agora, né? Que é a gente garantir que a gente tenha segurança e os consumidores possam ir com tranquilidade e voltar aos restaurantes. Bom, você quer o Marcos finalizar ou eu dou os últimos? O Marcos, e depois eu passo para o Isaac fazer os comentários finais aí, mensagem final para todos os colegas aí de restaurantes. Marcos, acho que está no mudo. Pronto. Comentando um pouco aí do que você falou em relação aos custos, como a gente sabe esse momento, como já foi passado aí pelos especialistas do mercado nessa live toda e como a gente está acompanhando, o momento está muito complicado para todo mundo, para todos os bares e restaurantes estão sendo muito impactados. A gente sabe disso e com essa solidariedade, né, com esse conhecimento de que realmente os bares e restaurantes não podem arcar com grandes custos nesse momento, a gente vai disponibilizar a plataforma completamente gratuita até o final desse ano. Então, quem quiser usar, quem quiser se cadastrar, tem um link aqui na descrição da nossa live. Também tem o nosso telefone, pode mandar um WhatsApp. Temos uma equipe aí de comerciais que está super disposta a atender vocês todos. Está chegando várias mensagens aqui de sistemas que a gente integra, de várias perguntas comerciais. Eu posso falar um pouco aqui, mas saibam que tem também uma equipe comercial ótima aí para atender vocês. Então, como eu disse, a gente vai disponibilizar gratuitamente toda a nossa plataforma para todos os clientes até o final do ano. A partir de janeiro, a gente vai, junto com a própria Ambev, a própria Brasel e os nossos restaurantes parceiros, desenhar um modelo de monetização que seja justo para todo mundo, tanto para nós do Guerin, que fornecemos essa tecnologia, quanto para os restaurantes e para os bares parceiros, para eles continuarem usando toda essa ferramenta através de um preço justo para todo mundo. A gente não quer onerar nenhum restaurante, a gente não quer ser uma plataforma caríssima, a gente não quer colocar altas taxas, não queremos usar esse tipo de approach, né, de monetização. Então, a gente vai construir a 4 mãos todo esse desenho aí de custo. Bom, em relação à pergunta que surgiu aqui dos sistemas que a gente integra, como eu disse, pode entrar em contato com os nossos profissionais aí de suporte, que eles vão conseguir responder, mas hoje a gente é integrado com a Colibri, que o Isaac já citou, a gente é integrado com a Linked Gourmet, também é um ERP, a gente é integrado com... agora me fugiu o nome aqui, tem uns 5 ali. Colibri, Linked Gourmet, Eclética também, um ERP Aloha. aí. Aloha, a gente está fazendo a integração agora, que é uma parceira aí da mesma empresa da Colibri. Então, a Aloha, estamos terminando a integração. A gente já está em conversas com o M Varandas também para fazer a integração. Enfim, a gente quer integrar aí com a maior quantidade de PDVs, né? A gente chama de PDV, que é ali o ponto de venda, com a maior quantidade aí de sistema de gestão para pegar realmente a escalabilidade no mercado. Legal, cara. Vou interromper um pouquinho aqui, Fernando. Eu vou ter que fazer um ao vivo aqui, que eu tinha me esquecido. Eu só não queria terminar antes de agradecer a todos vocês, mas muito especialmente ao Isaac pelas palavras de Isaac. Fiquei muito feliz, te falo a verdade, tocou o coração não só meu, mas de todo mundo da Brasel que está assistindo.
A gente fica feliz de estar cumprindo esse papel, agradecer a Ambev aí. Eu vou ter que despedir um pouquinho antes, porque eu esqueci que eu tenho um ao vivo agora aqui, então eu vou ter que... Paulo, só uma mensagem para você, cara. Parabéns, viu? Parabéns pela luta, de verdade. E eu fico até emocionado, na maioria, né, durante a pandemia, eu fui um dos mais procurados como dono de restaurante e sempre me sentindo amparado pela Abrazel. Então, realmente, fica fácil falar quando tem uma Abrazel. Parabéns, viu? Eu volto em você para 2022, presidente da República. Muito bom. Obrigado, Paulo. Isaac, eu queria a tua mensagem final agora aí para os colegas. Olha, assim, minha mensagem final, e foi o que eu falei agora para o Paulo, eu falo para todos vocês, para mim é uma grande honra ter o Paris 6 e ter eu, como empresário de gastronomia, lembrado pelas grandes empresas de comunicação, nas lives e etc., e ser convidado sempre para falar, porque a experiência do Paris 6 é grande, a gente está em muitos lugares do Brasil, eu sei aqui que está Salvador, Paris 6 de Salvador nos acompanhando, Paris 6 de Goiânia e outras unidades. A nossa prioridade agora, só falando mais sobre a tecnologia, nós usávamos um sistema que ainda não é integrado a Guerin, que vai ser integrado, nós sabemos, mas nós temos urgência, nós temos pressa. Por isso, nós trocamos pela Colibri, que já é e já está em funcionamento. Então, para a nossa rede aqui, vocês vão receber o comunicado, quem é a pessoa responsável dentro da nossa rede para fazer essa intermediação, mas eu acho que é muito importante, sim, e manter aquilo que eu sempre digo, e é o mais importante. Gastronomia, restaurantes e bares são pilares, são patrimônios da sociedade. Então, quando eu falo são pilares e patrimônios da sociedade, da mesma forma que é lembrado um presidente da República, um Paulo também tem que ser lembrado, porque esse é um momento que nunca se viu na história. E a gente tem que passar por ele com a ajuda de pessoas como o Paulo, representando a Abrazel, representando os restaurantes, com a colaboração do Fernando, representando uma das maiores empresas que trabalha com alimentos no mundo e que está realmente atuante e tomando atenção a isso, e dar parabéns a Guerin, que em tão pouco tempo conseguiu crescer no mercado e tomar um espaço que eu não vi nem quando eu morei nos Estados Unidos, uma empresa com uma agilidade como tem a Guerin. Parabéns, Fernando, pela escolha da Guerin. Realmente vai ser uma parceria de sucesso para todos nós, e quem vai sair ganhando com isso vai ser o frequentador de bar e restaurante, vai ser a sociedade, e todos nós somos, não donos de bares e restaurantes, mas também donos de bares e restaurantes, todos nós somos frequentadores de bares e restaurantes. Então, eu sei que o Marcos também é cliente de bar e restaurante, eu sou, o Fernando é, o Paulo também é. Então, isso é muito importante para a sociedade. Bar e restaurante é onde a sociedade se encontra e é onde as coisas acontecem. Obrigado, viu, Fernando? Obrigado, Marcos, e obrigado a todos que assistiram. Maravilha. Obrigado para todo mundo. Marcos, Isaac, Paulo teve que sair, para todos que estão aí com a gente. Fiquem ligados aí que nas próximas a gente vai ter outras lives aí para poder mostrar aí outras iniciativas que possam ajudar nossos clientes por todo esse Brasil, tá? Fiquem, se cuidem aí e contem com a gente. Um grande abraço. Obrigado, gente. Valeu, um abraço. Obrigado, Isaac. Obrigado, Fernando.